Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco, profetizado por Isaías. Pois, amados em Cristo, a palavra de Deus nos ensina que o pecado nos separa da presença de Deus, mas Deus em Jesus Cristo se fez homem, com o objetivo de reconciliar-se com a humanidade. Jesus, gerado por Deus, nasceu da Virgem Maria, com uma missão muito árdua, cumprir com o plano da salvação que o próprio Deus Criador planejou e prometeu à humanidade toda. E com seu nascimento, o seu ministério terreno, com a sua morte em nosso lugar, ressuscitando ao terceiro dia, nos deu novamente acesso a Deus, nos purificando de todos os pecados com o seu santo e precioso sangue. Agora, a salvação nos é oferecida mediante a fé em Cristo, para, reconciliados com Deus no poder de sua graça, podermos entrar na presença de Deus sem medo do castigo que o pecado traz, para, estando em Cristo, termos as nossas vidas transformadas, sermos novas criaturas. E, amados, quão maravilhoso nos é o fato de Deus estar conosco e estar, então, na sua presença, para, encorajados, dizer que me falte tudo, menos tua presença, ó Deus de amor e salvação. Pois Deus cuida daqueles que procuram estar em sua presença, para o adorar em Jesus Cristo, assim como os pastores das campinas de Belém e os magos do Oriente adoraram o menino Deus. Jesus, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Isto, amados, confiantes de que Ele salva, protege, dá força, promove vida plena e eterna e alegra a todos com a sua presença. Jesus Cristo, ao receber o nome Emanuel, confirma o fato de que Deus estabeleceu sua presença orientadora e protetora em meio ao seu povo, com o propósito de promover libertação do pecado, do poder do diabo e da morte eterna. Jesus, amados, cumpriu a profecia de Isaías. E isso, então, conforme afirma o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículos 20 a 23, Jesus Cristo é totalmente humano, mas também totalmente Deus. Ele veio habitar em meio ao seu povo, como Isaías havia profetizado. Mateus, amados, reconheceu Jesus como Emanuel, a expressão viva do Verbo encarnado. Também afirma o apóstolo João em seu livro, logo no início. E ao celebrarmos, então, o seu nascimento, revivemos o milagre do Filho de Deus tornar-se humano e fazer seu lar entre nós, a fim de revelar o grande amor de Deus para conosco e se tornar o nosso Salvador. Jesus, amados, tornou-se Deus conosco, manifestado em carne humana, como afirma o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,16. Portanto, Jesus é Emanuel. Jesus é Deus conosco em toda a sua plenitude,
conforme escreve o apóstolo Paulo em Colossenses 2:9, afirmando: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Johnny vai nos trazer um cântico. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus, a profecia se cumpriu, como o Senhor Deus prometeu, eis que a Virgem conceberá e um filho nos dará. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus, e a notícia se espalhou, em noite escura clara luz, pelos recantos de Belém e muito distante também. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus, veio dar a paz aos homens, paz, perdão e salvação, de geração em geração, dos pecados quer libertar. Nasceu Jesus, Emanuel, anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Amados, Jesus deixou as glórias do céu e assumiu a forma de um servo, para que pudesse se identificar conosco em nossas lutas diárias e morrer em nosso lugar. Em Jesus, o amado Deus andou e conversou com as pessoas assim como fez com Adão e Eva no Jardim do Éden. A vinda de Cristo mostrou a toda a humanidade que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus, amados, enviou seu Filho para viver entre nós e morrer por nós na cruz. Através do sangue derramado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus. Isso enquanto confirmados estamos na fé em Cristo. Isso então também é o ser nascido pelo Espírito Santo, que habita em nós, operando a fé e mantendo-nos nesta fé salvadora, para então, em Cristo, sermos novas criaturas, viver nele. Porque o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição dentre os mortos, antes de voltar ao Pai, fez a seguinte promessa: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E nada pode nos separar de Deus e do seu amor por nós em Cristo, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículos 35 a 39. Assim, amados, isso tudo leva as pessoas cristãs ao longo do tempo a celebrar então o nascimento de Jesus, relembrando as promessas maravilhosas de Deus no Antigo Testamento sobre o nascimento do Salvador Jesus, como profetizou então Isaías no capítulo 7, e especialmente então afirmando no versículo 14: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dá à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E ainda o profeta Miqueias, contemporâneo de Isaías, que viveram há 700 anos antes de Cristo, escreveu
Então, Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amados, Deus, o nosso Senhor, fez a estes profetas instrumentos dele para pré-anunciar o nascimento do Salvador. E com isso o povo de Deus do Antigo Testamento pôde esperar confiantemente o cumprimento dessa promessa e aguardar o nascimento do Messias, o Cristo do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo afirma que o cumprimento dessa promessa aconteceu segundo o plano de Deus estabelecido por Deus, conforme o tempo de Deus, dizendo então em Gálatas 4, versículo 4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, amados, Jesus guardou toda a lei e cumpriu-a integralmente em nosso lugar. A justiça que nós jamais alcançaríamos, Ele cumpriu por nós e nos presenteia com ela em nosso batismo, pelo qual somos feitos família de Deus, filhas e filhos de Deus, herdeiros e herdeiras da vida eterna. Amados, o Emmanuel nos abençoou e nos trouxe em fé verdadeira até aqui. A mensagem da salvação em Cristo foi anunciada e nos alcançou. Celebramos o nascimento de Jesus Cristo, o Emmanuel, confirmados pela fé nele, o autor e consumador da nossa salvação. Constantemente, então, acolhendo o nosso Salvador em nossos corações, no ouvir e meditar na sua santa palavra e recebendo em nosso corpo ainda imperfeito o corpo santo de Cristo, o seu santo e precioso sangue, isto sob o pão e o vinho na Santa Ceia, que o próprio Senhor Jesus instituiu. Pois, amados, sabemos da própria palavra e nas promessas de Deus que isso faz e fará toda a diferença no viver em Cristo, aguardando a vinda gloriosa de Jesus no dia final, para nos levar com Ele aos céus. Vamos ainda cantar. Eis dos anjos a harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens de alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam hinos triunfantes, aclamam
Glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta e Salvador. Louvem todos o Senhor, toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus. E que o bondoso Deus, que então fez Jesus nascer, o nosso Salvador, possa nos acompanhar em nossas festas familiares, na igreja, em nossos lares. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Amém.